vídeo anterior, eu tive a físio do meu filho, a tia Clarinha. Tia Clarinha, um beijo, obrigado pelo apoio, pelo carinho. Ela me orientou que faltou algumas coisas eu falar, então eu vim nesse vídeo para estar falando algumas coisas. Fator RH negativo, que é isso que eu vou falar, tá? Então, assim, vocês já sabem que a isoimunização RH ou eritroblastose fetal, que também é chamada de DHPN, doença hemolítica perinatal, né? Que é uma alteração imunológica caracterizada pela incompatibilidade sanguínea entre mãe e feto. O organismo da mãe destrói os glóbulos vermelhos do feto, né? Quando isso ocorre, pode levar a um quadro que eu falei no vídeo anterior: anemia grave, congestão hepática e hidropsia fetal, que é o acúmulo de líquido em várias partes do corpo do bebê, né? Mesmo durante a gestação, e insuficiência cardíaca. Aí eu falei também da prevenção, né? Pré-natal é essencial, tá? Toda mamãe tem que fazer, tá? Seja qual for o tipo sanguíneo e tudo, ficou grávida, tem que fazer o pré-natal, é importantíssimo, porque no pré-natal você vai acompanhar, você vai saber com os exames que a médica vai pedir para vocês fazerem, vocês vão ter acesso a ver como está o andamento, como está a gravidez, o batimento cardíaco está bom, se o fluxo sanguíneo está bom, se a oxigenação está boa, vai saber tudo isso. E se está bem, você também está bem, né? A mamãe e a gestante e o feto, né? No caso, quando é detectado essa isoimunização, aí a mãe tem que ter um acompanhamento de uma equipe medicina fetal, que aí já é um acompanhamento com vários médicos, que nem eu tive acompanhamento de medicina fetal no Guilherme Álvaro. Por quê? Porque é uma gravidez de risco. Corre risco, lógico, a mãe e o feto, né? Devido a essa incompatibilidade, tá? E o exame CUMBS, que eu falei no outro vídeo, é importante. Esse CUMBS indireto é um exame de sangue que você faz, que nem hemograma, que nem a tipagem sanguínea, tudo exame de sangue. A tipagem sanguínea também é fundamental, tá? E no caso, vamos supor que nem no meu caso, que deu essa incompatibilidade e a vacina não resolveu, porque no primeiro filho que eu tive já estava com anticorpos contra o O positivo, né? O fator positivo. Então a vacina não resolveria para mim, né? Por quê? Porque já tinha dado essa incompatibilidade, né? Por isso meu filho nasceu com todas as sequelas. Aí, nesse caso, ainda dependendo do estágio da gravidez e da gravidade, a mãe, o médico pode sim pedir uma transfusão intraútero ou antecipação do parto, que foi o que aconteceu comigo. Eles anteciparam o parto. O Wesley nasceu, meu anjinho, esse que eu vou pôr aqui para vocês verem. Ele nasceu com 7 meses, faltando uma semana para 8 meses. Se eles não tivessem antecipado o parto, estava correndo risco eu e ele. E aí tem que tomar vacina. Isso no caso, quando a mãe RH negativo, independente do grupo sanguíneo, e o pai é positivo e a criança nasce positiva. No meu caso, meu marido é positivo, O positivo, eu sou O negativa, e os nossos filhos nascem O positivo, tá? Vou falar um pouquinho dos grupos sanguíneos. Eu sei que é um pouco óbvio, muita gente sabe, mas tem pessoas ainda que não têm essa informação e não sabem. É mais só para conhecimento mesmo, tá? Existem 4 tipos de ABO, que é o grupo sanguíneo. É o A, o AB, o B e o O. Independente do grupo sanguíneo, se é A, se é AB, B ou O, pode acontecer, sim, pode. Não necessariamente que vai acontecer com todas, mas pode acontecer a isoimunização. O fator RH
Existem dois que são os mais conhecidos e um que nem eu sabia que existia, estudando para poder passar para vocês, eu descobri. Talvez muita gente saiba. O fator RH é positivo e negativo, tá? O positivo é universal, tá? Pode ser A positivo, AB positivo, B positivo ou O positivo. O negativo, que é o meu O negativo, pode ser o A negativo, o AB negativo e o B negativo, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do nulo. Eu não sabia que existia, mas existe RH nulo, ou como eles chamam de sangue dourado, né? O nome é bonito, não é bom não, porque no mundo todo, eu estava vendo uma pesquisa aqui, existe no mundo todo, mais ou menos em média, 43 pessoas só no mundo. E o sangue RH nulo, ele não pode receber de ninguém transfusão. Por exemplo, se ele sofreu um acidente, ele precisa da transfusão de sangue, o O positivo, o O negativo, o A negativo, nenhum deles podem. O nulo não aceita, tem que ser de nulo para nulo, tá? Então tem que ser um RH nulo doando para um RH nulo. O único problema é que existe, em média, 43 no mundo, espalhados no mundo. O sangue nulo ou sangue dourado é considerado sangue raro. E por ele ser raro, é muito difícil de encontrar um doador quando a pessoa precisa de uma transfusão. Já é diferente do negativo e o positivo, que a gente encontra vários doadores. Então eu vi uma tabelinha que diz assim, isso no Brasil, no caso, né? 87% da população tem O e A, independente se é positivo ou negativo. 10% da população tem o B, tá? O grupo sanguíneo B, que seja o B negativo ou o B positivo. E 3%, somente 3% aqui no Brasil tem AB. E é isso, o sangue dourado, ele pode salvar vidas, por quê? Porque ele pode doar para qualquer fator RH, positivo ou negativo, independente do grupo sanguíneo. Mas ele não pode receber de qualquer fator RH, somente do nulo. Tem que ser de nulo para nulo, tá? E aí é quando tem um problema, né? Porque sendo um sangue raríssimo e sendo poucos no mundo, se torna difícil, né? Se torna um pouco inviável. Aí eu estava lendo que muitos médicos, até fora do país, eles aconselham pessoas que têm esse sangue, quando elas estão bem, normalmente, elas tiram o sangue, tem lugares que tiram o sangue, eles estocam o sangue deles mesmo, para se porventura eles precisarem, eles têm o sangue deles lá, para fazer a transfusão, por ser muito difícil de encontrar. Existe na Colômbia, no Brasil tem, e está espalhado no mundo, então é difícil, né, ter essa interação de um com o outro, por isso essa dificuldade, né? Foi mais para fazer esse resumo, tá? Que é um tema abrangente, importante, muita gente não sabe, não é divulgado, não é muito divulgado. Eu mesma só tomei conhecimento da gravidade dessa, que é uma doença, né? Dessa doença, quando eu tive meu segundo filho, o Wesley, meu anjinho. Depois de tudo aquilo que aconteceu com ele, aí eu tive a consciência do que estava acontecendo. E aí, estudando agora, para poder passar para vocês, aprendi ainda um pouco mais, além do que eu já sabia. Isso deveria ser um assunto mais abordado, quem tem fator RH negativo. Porque a incompatibilidade pode acontecer, sim, pode causar até a morte do feto. Meu filho quase morreu, por isso que eu digo que ele é um milagre de Deus. Sério, esse tema, tá? Então, por isso que eu fiz um segundo vídeo, porque até eu esqueci de explicar mais sobre o grupo sanguíneo, tá? Sangue nulo eu quis passar para vocês, porque nem eu sabia que existia, eu coloquei mais como uma curiosidade
né, uma informação à parte, né? É que também essas coisas não são divulgadas, né? E é isso, gente, tá? Então, façam um pré-natal, tá? É importante. Aí o pai for negativo, aí não vai ter tanto problema, porque a tendência é nascer negativo. O problema é quando a mãe é negativa, o pai é positivo, pode acontecer de ter passado para o filho, para o feto, né, o filho ser positivo. Aí os médicos disseram que se eu tivesse mais um, talvez não chegasse nem a nascer. Eu ia abortar. O primeiro já, quando eu tive ele, em algum momento ali, meu organismo teve contato com o sangue dele, positivo, e entendeu que estava errado e que tinha que expulsar. Criou anticorpos, e se eu engravidasse hoje, mesmo que eu tomasse a vacina, não faria efeito, porque o meu organismo já registrou que aquilo está errado, que não pode. No próximo vídeo eu pretendo falar sobre a nossa querida, entre aspas, paralisia cerebral, entrar no tema já, porque depois de tudo isso que eu mostrei para vocês, aí veio a outra etapa, né? Correr atrás de alguma médica, da médica dele, do meu filho, a hematologista, vou ver se ela concede uma entrevista, né? E vou ver se eu consigo que ela fale um pouco mais. Aí já é uma profissional, e eu já estou falando na parte mãe, né? Numa linguagem mais assim, simples, que dê para vocês entenderem. Mas um profissional falando é um pouquinho melhor, né? Ajuda um pouquinho mais. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, vou ver se eu consigo, espero que eu consiga. E aí, se eu conseguir, o próximo vídeo seria com ela, e aí no outro eu falaria da paralisia cerebral, tá? Vamos ver como anda o processo aí, tá? E eu tive uma ideia ontem, não sei se vocês se interessam para as mãezinhas, mas como esse canal é voltado justamente para ajudar com informações, dicas, eu não sei vocês, mas acredito que sim, eu sempre quis mostrar para o mundo meu filho, porque eu tenho muita alegria, acredito que vocês também tenham muita alegria de ter os filhinhos de vocês, os anjinhos, e ter também orgulho deles serem o que eles são, amor, puro amor. É isso que resume eles, amor. Então eu gostaria de fazer homenagem a cada vídeo, mostrando no final uma foto de um de vocês com seus filhinhos, tá? Eu queria que as mães mandassem fotos, tá? A mamãe com o anjinho, tá? E aí a gente vai selecionando, e cada vídeo, finalzinho do vídeo, a gente vai homenageando um desses anjinhos, tá bom? Eu tive essa ideia, espero que vocês gostem. É com muito amor, com muito carinho, muito respeito, tá? Esse canal é voltado a isso mesmo, sem intenção nenhuma, não tô ganhando nada, tá? A intenção é somente ajudar, tá? Porque eu fui muito feliz, sou muito feliz de ter tido, de ser mãe, me considero até o último dia da minha vida mãe especial. Então eu sou muito feliz, tive uma felicidade muito grande, e eu sou muito feliz de ter tido meu anjinho comigo. Tenho muitos momentos bons, tenho vídeos que eu vou colocando para vocês verem também, tá? Ele estudava, ele interagia muito bem, mas isso a gente vai vendo nos outros vídeos, tá? Então é isso. Agora eu queria fazer um agradecimento àquelas pessoas no comecinho, lá no comecinho, como eu falo, agradecer as pessoas que estavam naquele momento lá atrás, tá? E aí eu venho vindo fazendo meus agradecimentos. Tem muita gente para colocar ainda, tá? Ao longo de 13 anos foram muita alegria, muita felicidade, muito amor, e muitas pessoas boas que eu considero anjos
na vida do meu filho, tá? Que foram anjos mesmo. Então eu queria começar agradecendo, primeiramente, tá? Quando eu estava grávida, que eu estava tendo toda essa complicação, que eu estava com medo de perder meu filho, tudo, eu queria agradecer a LBV, me ajudou muito, porque o meu filho quando nasceu, ele bebezinho na UTI, ele precisou de transfusão de sangue, ele toda hora tinha uma plaquetinha de sangue, de plasma, tal. E essas transfusões, eles pediam pra gente, lógico, eles pedem, para estar repondo no banco de sangue, é importante, por isso também eu falo para vocês, quem puder doe sangue, tá? Salva uma vida sim, salvou a minha, porque eu também já tomei sangue e salvou do meu filho, então é um ato de amor, me proporcionou muitas alegrias. Eu participava de atividades lá, eu grávida, participava de atividades muito bacana, desde música terapia, ginástica para gestantes. Conheci algumas mamães lá também, eu tenho contato com uma, que até hoje é minha amiga. Quando meu filho precisou de transfusão de sangue, eles foram em peso lá no Guilherme Álvaro para fazer a transfusão. E foram lá me ver e ver meu filho também. Então agradeço muito, tá? De coração mesmo, tá? Eu quero agradecer também ao Instituto de Análises Clínicas de Santos, que foi onde eu trabalhei, maravilhosos. Agradeço ao Dr. Luiz Antônio, que é um dos administradores, né, um dos donos. Muito obrigado, porque eu já tinha saído de lá para poder me dedicar ao meu filho, e eles viram um anúncio que eu tinha colocado pedindo ajuda, que mesmo eu não sendo mais funcionária, ele viu, o Dr. Luiz Antônio viu a minha reportagem, acho que ele me reconheceu como ex-funcionária e pediu para minha ex-encarregada, Maria de Jesus, que também é um anjo. Obrigada, Maria de Jesus, tem você no meu coração, tá? Agradeço ao primo Juarez, que nessa mesma época também ajudou, tá? Primo, obrigada de coração mesmo, tá? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, sua família linda, tá? Muito obrigada mesmo, nunca vou esquecer, tá? Agradeço também Jornal Tribuna, que é aquele jornal impresso, né? Jornal Tribuna, que fez esse anúncio que eu estava precisando, né, do Parapódio. Aí eu explico para vocês o que é nos outros vídeos. Precisando de suplemento, de fralda, de coisas necessárias, né, de a cadeira, a órtese também, tá? Então foi jornal Tribuna, jornal impresso, que foi lá, fez a entrevista, e quando saiu aí as pessoas viram. Nessa mesma época, Casa da Esperança também, seu Hélio, não sei se ele ainda está lá na Casa da Esperança, mas seu Hélio, muito obrigada de coração. Meu filho foi muito bem recebido lá, muito bem tratado, tá? Casa da Esperança tem meu eterno carinho, tá? Muito obrigado mesmo. Aí eu gostaria também, nessa mesma linha, agradecer uma mãezinha que tem um projeto muito lindo que eu também pretendo, eu vou conversar com ela para poder colocar aqui no canal também, tá? Pretendo trazer para vocês, falando um pouquinho sobre o projeto dela, e ela, quem sabe ela aqui no canal falando, tá? Ela tem um filhinho especial também, o Luquinha, tá? Que é a Aline Sátil Batalha. Eu não sei se eu falei certo, desculpa, Aline, mas te agradeço por tudo que você fez, tá? Te agradeço muito mesmo, de coração. Aline, você é um anjo, porque nos momentos assim, que mais assim, que a gente tinha os perrengues ali, precisava de um remédio, precisava de uma fralda, ela me socorria. Sim, é um anjo também. Muito obrigada, tá? Espero
mais para frente, conforme o canal for crescendo, espero, quem sabe, poder ajudar no instituto dela, que ela criou o projeto dela. TV Record, a TV Santa Cecília, quero muito agradecer. O Lar das Moças Cegas, não podia deixar, né? Do exame do Teller que ele fazia, porque como ele tinha paralisia, ele tinha deficiência auditiva, ele tinha baixa visão, que eu esqueci de falar no outro vídeo. E essa baixa visão, ele tinha que estar sempre fazendo exames para ver como estava, se estava evoluindo mais, como é que estava, né, o grau, né, que eles chamam de acuidade visual. Que isso eu pretendo explicar para vocês também nos outros vídeos, tá? Sobre o Teller, um exame muito bom, muito interessante, muito preciso. E uma pessoa que faz lá no Lar das Moças Cegas é a Maria Helena. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim muito boa, tranquila, uma pessoa calma. Ela tinha muita paciência, porque ele, meu filho, era muito agitado, muito bagunceiro. Então ela tinha aquela paciência, aquela calma, sabe? Ela passava muita tranquilidade, tá? Porque não é um exame muito fácil se a criança é bagunceira que nem o meu filho, né? No vídeo de hoje eu encerro com esses agradecimentos. Se vocês quiserem deixar algum comentário, se vocês quiserem deixar alguma sugestão, tá? Eu quero que vocês, mãezinhas, deixem, aquelas que quiserem mostrar o seu filho no canal, quiserem que eu ponha aqui no final do vídeo, eu coloco a fotinho deles, mas com a mamãe, sempre com a mamãe junto, tá? Porque a gente não é nada sem eles e vice-versa. Então, mamãe também é importante na vida desses anjinhos. E o papai também, que trabalha para poder levar o sustento para casa, né? O papai também é fundamental. E é isso, tá? Aí vocês coloquem nos comentários, tá? Eu vou deixar alguns links abaixo, aí que vocês podem ver sobre a isoimunização, se vocês quiserem saber mais detalhes. Alguma mamãe que for RH negativo, tem dúvida, não tem muita informação, e aí vocês entram, se informem bastante. Se tiverem alguma dúvida, quiserem deixar alguma pergunta, alguma coisa, podem colocar aí nos comentários. Muito obrigado por assistirem meu vídeo, tá? Por estarem curtindo, compartilhando, tá? Muito obrigada, tá? De coração de mãe para outras mães, tá? O meu carinho, o meu afeto, seja as mamães, seja a família, seja os amigos, agradeço a todos, tá? Um beijo e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.